Temos a lista Epstein. Havia Sarah Kellan, Adriana Ross, Nadia, havia Hillary e Leslie. Mas Kash Patel disse que o libertaria no primeiro dia. Ele tem estado completamente quieto desde então. Quando você encobre um crime, está contribuindo para esse delito. Nós fizemos a entrevista anterior, mas aconteceram coisas desde então. Bem, Trump e Kash Patel, e praticamente, você sabe, todo mundo associado a ele estava dizendo que a lista de Epstein seria divulgada imediatamente. E então, é claro, Pambone. E ela também havia dito que seria divulgado. Os documentos que Pambone divulgou eram uma piada. Eles não nos deram nenhuma informação nova. Na verdade, quando coloquei o livro negro na internet em 2015 e também coloquei um monte de registros de voo na internet em 2015, ofereci muito mais sobre os perpetradores de Epstein ou os nomes dos perpetradores de Epstein do que nosso Departamento de Justiça fez na semana passada, o que é realmente irritante para alguém como eu que apresentou este caso e que realmente se preocupa com o bem-estar das crianças. O que eles apresentaram foi uma piada, quer dizer, realmente foi uma piada. E agora Pambone disse que eles vão liberar através de documentos. Mas houve um problema com isso. Ela disse na televisão nacional que iria liberar os arquivos Epstein ou a lista Epstein, ou seja lá o que for. E então ela disse, depois que isso se revelou ser um grande nada, ela disse, bem, eu fui enganada pelo Federal Bureau of Investigation. Mas em ambos os casos é bastante grave, porque no primeiro caso ela mentiu na televisão nacional ao contrário. Mas eu acho que é mais provável que o segundo caso seja que ela foi enganada. Mas isso ainda é grave porque estamos falando sobre o bem-estar das crianças. Ela deveria ter lido os documentos que ela divulgou. Você pensaria que isso seria meio que apenas uma competência básica. Ela não fez isso. E eles os lançaram. E não há lista de abstenção. Preciso explicar isso. As pessoas falam sobre a lista de Epstein. Não existe uma lista Epstein. Não é como se ele tivesse uma lista de criminosos que ele mantinha na sua geladeira com um imã. Não é assim. Agora, o livro em branco que eu coloquei na internet em 2015 lista uma série de criminosos Epstein, vários deles. E vários deles são corroborados pelo depoimento juramentado de Virginia Giuffre, uma das vítimas menores de idade de Epstein, que ele explorava. Temos os nomes, e na verdade o New York Times listou 6 aliciadores. O New York Times tinha um artigo de página inteira nomeando 6 aliciadores que são cafetões essencialmente para Epstein. Ghislaine Maxwell foi a única indiciada. Havia Sarah Kellan, que estava na ordem hierárquica logo abaixo de Maxwell. Havia Adriana Ross. Havia Nadia Marcinkova. Havia Haley Hobson e Leslie Groff. E elas deveriam ter sido indiciadas. O governo tem o que é chamado de lei de influência corrupta e extorsão, e é assim que eles conseguem derrubar a máfia. Foi assim que eles pegaram o Diddy. Eles conseguiram conectar todos esses crimes independentes ou que poderiam ser crimes para trabalhar juntos e transformá-lo em uma conspiração completa. Bem, a coisa sobre o caso Diddy, eu vou voltar rapidamente para isso, é que há pelo menos 20 vítimas menores de idade ou mulheres e jovens homens que abriram processos dizendo que eram menores de idade quando seus comparsas os molestaram. Advogado, seu nome é Damian Williams, ele desempenhou um papel integral em encobrir o caso Maxwell, ao chamar 4 testemunhas que não haviam sido molestadas por nenhum dos poderosos que Epstein ofereceu a essas crianças. Eles foram molestados exclusivamente por Maxwell e Epstein. Eles desconheciam o quadro geral. Então você nota que itens essenciais como alimentos, combustível e energia estão encarecendo? Isso é chamado de inflação. E agora está em cerca de 3%. Além disso, a dívida do nosso país cresceu para mais de 36 trilhões de dólares. O grande júri que ele convocou não indiciou o Diddy em uma única acusação de abuso.
E ele foi realmente indiciado por uma conspiração de extorsão. Mas aqui está a coisa. Maxwell foi indiciado em 2 conspirações. E Diddy foi indiciado em uma conspiração real, mas ninguém mais foi nomeado. Quer dizer, como você pode ter uma conspiração criminosa quando você só tem uma pessoa? Ou seja, essa é uma lógica muito falha. E creio que os americanos estão notando isso. Agora, voltando à lista, nós sabemos quem são muitos dos perpetradores por causa da documentação que saiu, por causa do livro negro, por causa dos registros de voo. É apenas uma questão do Departamento de Justiça ter a vontade de realmente indiciar esses perpetradores. Mas nós sabemos quem são muitos deles. E até que o Departamento de Justiça tenha a vontade de indiciar esses perpetradores, isso vai continuar acontecendo sem parar. E vai ser esses tipos de redes continuarão funcionando. Eu escrevi sobre uma rede no escândalo Franklin. Eu acompanhei a história do Epstein e me envolvi rapidamente na história do Diddy. As 3 envolviam tráfico infantil. E, de acordo com as autoridades policiais estaduais e federais, nem uma única criança foi presa durante o escândalo Franklin, que é realmente um encobrimento horrível. Então, com Epstein, há um número de vítimas que vieram a público, mas o que elas disseram, nós realmente não sabemos, porque há o fundo de compensação às vítimas de Epstein, que é muito corrupto. Foi montado por David Boies, que foi um dos advogados que representam um número de Vikings e Jordana Feldman. Jordana Feldman e David Boies meio que criaram os critérios que eles usariam para resolver esses processos contra o fundo de compensação Epstein Vikings. E nós não sabemos quais critérios eles estão usando. Isso é feito em segredo, quer dizer, são maquinações clandestinas. E houve 225 mulheres que solicitaram acordos e 150 receberam acordos e 8 desistiram. Porque se você recebeu um acordo, teve que assinar um acordo de não divulgação, que basicamente dizia que você não poderia ir atrás de nenhum dos seus outros agressores. Então, esse fundo de compensação às vítimas está silenciando as vítimas e está fazendo algo que o governo não pode. Está impedindo essas vítimas de irem atrás de seus agressores. E eu posso ter dito isso da última vez que estive no seu programa. Eu conheço um psicólogo eminente. Ela apareceu muito na televisão. Ela foi entrevistada em documentários. Ela tinha uma cliente que ela realmente acreditava ter sido traficada por Epstein quando tinha menos de 10 anos. E a criança forneceu, não se ela é uma jovem adulta, mas ela forneceu detalhes da casa de Epstein e também várias coisas ao redor de sua mansão. Então, eu conheço outra terapeuta aqui também, e ela é uma terapeuta muito competente também. Ela também acredita que um de seus clientes foi molestado por Jeffrey Epstein quando ela tinha menos de 10 anos. E ambos esses mulheres jovens agora solicitaram compensação do fundo de compensação às vítimas e foram negadas. E ambos os terapeutas acreditavam que foram negados porque não se encaixavam na narrativa. A narrativa é que Jeffrey Epstein não molestou ninguém com menos de 14 anos, o que ainda é muito ruim. Mas eu acho que haveria muito mais indignação se as pessoas soubessem que Jeffrey Epstein estava aliciando crianças com menos de 10 anos de idade. E esses 2 terapeutas realmente acreditam que é o caso, que Jeffrey Epstein estava aliciando essas jovens meninas. E caras como Epstein gostava de meninas pubescentes, mas caras como Epstein são psicopatas. Quer dizer, se você quer uma criança de 8 anos, eles te arranjam uma criança de 8 anos. Vimos isso no escândalo Franklin. Vimos isso em Epstein e acho que provavelmente veremos isso em Diddy. Tenho certeza de que alguns daqueles malucos para quem Diddy estava fazendo de cafetão gostavam, sabe? Quero dizer, isso é apenas o tipo de patologias que estamos tratando.
Bem, quero dizer, algumas coisas, sabe, está ficando bem. Antes de mais nada, gostaria de apontar isso como sabe, Didi não foi, ele era, como você disse, ele não foi condenado nem indiciado por isso. Ele foi indiciado por extorsão em outras acusações. Não há, até o momento, isso não constava na acusação. Se ele for burro o suficiente para ir a julgamento, tenho certeza que tudo isso virá à tona. Pode haver uma acusação separada, mas o que eu queria mencionar para você é, você ouviu apenas sobre as meninas menores de idade e tudo mais. E, e possivelmente, Didi, você entende que eu acho que ontem, o dia antes do advogado de Didi sair, foi ao juiz e está tentando desesperadamente se livrar do caso. Ele disse, não há como eu representá-lo. O que é isso? Eu realmente nunca, eu só ouvi isso em casos onde um réu está argumentando. Basicamente, você não pode argumentar duas coisas diferentes. Você não pode sentar aqui e dizer que você é, eu não posso dizer que você é inocente ou colocá-lo no banco dos réus. Como se um réu dissesse que quer estar no banco dos réus e testemunhar. Mas você é o advogado de defesa e sabe, ele quer testemunhar algo que você sabe 100% que não é verdade. Nesse caso, você não pode colocá-lo no banco dos réus. Eu não posso deixar você sentar aqui e dizer, eu nunca fiz isso e eu nunca fiz aquilo quando você já sabe que ele admitiu para você que ele fez. Então, se esse é o conflito, essa é a única vez que consigo pensar em um advogado dizendo, absolutamente, eu tenho que sair do caso. Ou talvez exista um conflito de interesses tão grave que ele está. Não consigo imaginar um advogado tão perturbado a ponto de abandonar um caso. Mas o que você acha que é isso? O que estava acontecendo lá? Quero dizer, poderiam ser as questões que você levantou. Quero dizer, Didi é um psicopata. Ele é um psicopata rico. Ele é um psicopata bilionário. Mas como você disse, ele é um psicopata rico. Advogados por dinheiro, eles vão representar, e vamos encarar, tecnicamente, eles são supostos eles têm que te representar. Quer dizer, eles não deveriam deixar isso atrapalhar. É difícil dizer, quer dizer. Talvez Didi tenha ameaçado ele. É bem possível, não tinha pensado nisso. Com esse caso, agora eu conheço muito bem duas redes de pedofilia, a rede Franklin e a rede Epstein. E com a rede Franklin havia dois cafetões principais, Lawrence King e Craig Spence. Craig Spence se tornou um elemento incontrolável e ele tinha um ego enorme. E foi, eu acho, né, as pessoas que estavam supervisionando essa rede, as pessoas da inteligência, aquele canto escuro e maligno da nossa inteligência, perceberam que Spence não conseguiria cumprir a pena, que ele não iria manter a boca fechada. Que um acordo foi feito com Spence, ou você vai ter que se matar ou nós vamos te matar. E no final das contas, acredito que o Spence se matou. Agora, Lawrence King manteve a boca fechada e cumpriu, acho eu, 12 anos por desviar 40 milhões de dólares da Franklin Credit Union. Ele não foi indiciado por nenhum caso de abuso e, ao sair da prisão, tinha um emprego fantasma esperando por ele em uma concessionária BMW em Alexandria, Virgínia. E ele ainda está, e eu continuo de olho no King, agora com Epstein e Maxwell. Epstein, ostensivamente, ele mesmo. Mas acho que Maxwell provavelmente recebeu a mesma conversa, fez muito trabalho bom para nós, conseguimos comprometer pessoas, mas você sabe que vai ter que cumprir algum tempo, você vai ter que assumir a culpa por isso e nós cuidaremos de você quando sair, você poderá manter todo o seu dinheiro. Esse é o acordo que eu acho que foi feito com Maxwell. Creio que o mesmo acordo foi feito com Didi. E você pode ficar com seu dinheiro, você vai ter que cumprir algum tempo, mas pode ficar com seu dinheiro e pode dar o dinheiro para seus filhos, para sua família. E tudo o que você precisa fazer é ficar de boca fechada, porque ele também estava administrando um negócio de chantagem. E eu também acredito que ele estava protegido por Quem? Eu acredito que ele estava provavelmente protegido por autoridades federais, e quando falo em autoridades federais, estou falando sobre este canto profundo, escuro e maligno da inteligência que perpetra esses tipos de crimes e armadilhas. E quando estive aqui da última vez, acho que talvez tenha mencionado Clive Davis.
e Clive Davis era um mentor do Diddy e eles começaram a Bad Boy Records juntos. Agora, Clive Davis é um cara realmente muito sujo. Ele enganou muitos músicos, quero dizer, ele arruinou muitas carreiras. Havia um documentário que saiu sobre ele, que era essencialmente um infomercial. Mas seu comportamento criminoso, quero dizer, ele foi pego fraudando o Receita Federal 3 vezes. Você sabe as consequências de fraudar o Receita Federal. Você já passou por isso. Eles seguem retornando repetidamente, sem dúvida. E também ele fez parte do maior esquema de paiola de todos os tempos. E a paiola é proibida. É quando as gravadoras dão dinheiro às estações de rádio para tocar seus discos. E então havia um criminoso da família Genovese chamado Pasquale Falcone que estava contrabandeando para os Estados Unidos. Os federais iniciaram investigações sobre Falcone para descobrir seu envolvimento em outras atividades criminosas. E ele e Clive Davis haviam criado várias empresas de fachada, e Clive Davis estava desviando dinheiro da American Broadcasting Company Records para essas empresas de fachada, e então ele e Falcone dividiam os lucros. E você quer saber quanto tempo Davis passou preso pela criminalidade que acabei de enumerar? Há muito mais criminalidade além do que enumerei, mas você quer saber a quantidade? Tempo Davis passou na prisão por isso? Quanto? Ele não passou um único dia na prisão. E quando eu falo sobre protegido, um cara como esse, e você pode falar com qualquer pessoa que trabalhou para o Departamento de Justiça, ou até mesmo criminosos de alto escalão. Eu estive no programa de Michael Franzese há algum tempo. A única maneira de você se safar de tanta criminalidade e não passar um dia na prisão é se você estiver trabalhando com o governo. E foi quando Diddy teve sua grande chance, quando ele e Clive Davis pularam juntos pela estrada de tijolos amarelos. Sabe, é engraçado porque quando eu estava encarcerado, toda essa coisa de estado profundo começou quando eu estava preso. Comecei a ouvir sobre isso, lendo artigos, e isso começou a acontecer. E eu apenas pensei que era a coisa mais ridícula que eu já tinha ouvido. Que havia essa me faz pensar em algo como o Reddington, a lista negra, sabe? Que a Cabala estava lá fora e havia essa organização secreta que realmente estava controlando as coisas por trás dos bastidores, sabe? E eu achei isso tão ridículo. E então quando Epstein, sabe, sabe, ou cometeu suicídio, sabe? E então existem, sabe? Então quando McAfee, quando ele supostamente se matou, sabe? Você começa a, sabe? E então eu ouvia coisas, sabe? Então você sempre tem sabe? Todas essas pessoas que morreram, que estão relacionadas ou conectadas aos Clintons ou aos Bushes. E eu sempre revirei os olhos para essas. O que na época eu achava que eram conspirações absolutamente ridículas. E ainda há muitas conspirações absurdas circulando. Mas quanto mais você ouve sobre isso, e mais você investiga, e mais pensa sobre isso, enquanto vejo as coisas se desenrolando com isso em mente agora, parece muito mais plausível para mim e menos ridículo do que nunca foi. Está quase ao ponto de que é como eu não estou vendo onde está. Não é isso. Vou te dar um exemplo disso. Um exemplo. Quando Trump entrou, e isso é realmente, eu acho que isso é importante ou oportuno, porque, é claro, Trump é agora presidente. Quando Trump se tornou presidente, ele iria investigar os arquivos do John F. Kennedy. Ele iria liberá-lo. Vou dar uma olhada e liberar isso. Farei isso e aquilo, além dos arquivos de OVNIs e tudo mais. Certo. Então ele entra lá e de repente ele está tipo... Sim, não é uma boa ideia. Eu não. É como, bem, o que aconteceu, então realmente não diz. Ele está fora do cargo por 4 anos. Então passam-se 4 anos. Ele está fora do cargo. Agora ele volta para o cargo. Ele está dizendo, eu estou liberando eles, eu estou liberando eles, eu estou liberando eles. O que aconteceu? Sejamos honestos, seu primeiro dia foi um inferno. Ele estava realizando todas as ações que prometeu.
por mais incomuns que fossem. Mas isso não aconteceu. Agora, assisti a um episódio de Tucker Carlson. Eles estavam falando sobre Epstein e John F. Kennedy. E eles chegaram a este ponto onde Tucker Carlson estava dizendo, tipo, Trump tinha a intenção de liberar todas essas coisas diferentes. Arquivos John F. Kennedy, tudo. E diz para liberá-los. E então eles estavam dizendo que, em algum momento, alguém chega a Trump, ou essas pessoas que estão fazendo essas promessas, e tem que dizer a eles, você não pode fazer isso. Nós não podemos liberar isso. Não vamos liberar isso. Se liberar, é condenatório. Talvez nem seja, mas é. Você simplesmente não pode. Agora, sob que ameaça você convence o presidente dos Estados Unidos que realmente não tem uma carreira política futura, certo? Ele saiu. Ele terminou. Uma vez que ele saiu do cargo, ele não vai voltar. Não há mais nada para ele fazer. Não há outra porta de entrada para ele na política. Então, que tipo de ameaça, se o além de violência de algum tipo, né, você pode fazer a ele para que ele diga, vamos recuar? Pode sempre mostrar a ele a pílula Zubruder. Certo. Depois que ele deu uma olhada nisso, né, acho que é muito infeliz. Os documentos não estão sendo liberados. E Pambond foi à televisão novamente e disse que foi enganada pelo Federal Bureau of Investigation e que vai liberar todos os documentos que não estão relacionados à segurança nacional. No entanto, Kash Patel afirmou que iria liberá-lo imediatamente. Ele está em completo silêncio desde então. E Kash Patel, e aqui está a coisa, mas no que eu estava focando com Bondi é documentos de Epstein que não estão relacionados à segurança nacional. Agora, o que a pedofilia tem a ver com a segurança nacional? Se pedofilia e segurança nacional estão juntas? Certo, estão interligadas. Há um problema. Então, precisamos limpar nosso governo. É nisso que eu acredito. E eu realmente acredito que a rede Franklin, a rede Epstein e nós definitivamente estamos ligados à inteligência. E eu acho que se cavarmos fundo o suficiente em Epstein e Clive Davis, também encontraremos inteligência ou algum tipo de entidade governamental. Sim, quer dizer, a quantidade de vídeo que deveria estar por aí sobre Diddy e Epstein quero dizer, as casas desses caras estavam todas equipadas, sabe? A casa inteira do Diddy estava equipada. Quer dizer, estou muito curioso para saber por que o advogado dele quer sair do caso. E estou muito curioso para saber, sabe, o que está acontecendo nos bastidores que você não pode começar a liberar documentos. Escute, eu não estou dizendo todos eles. Mas você está me dizendo que não pode sentar alguém no Federal Bureau of Investigation e no Departamento de Justiça não pode sentar e dizer, ei, vamos revisar 10 desses documentos hoje. Vamos liberar 10. Amanhã. Vamos tirar 30 minutos do dia pelos próximos 6 meses e analisar 10 documentos por dia e liberá-los. Quão difícil é isso? Não é difícil, a menos que tenha algo como não podemos mencionar isso. Não podemos mencionar isso porque isso conecta algum primeiro-ministro com, sabe, com CP ou, sabe, alegações ou seja lá o que for. Segundo o New York Times, havia centenas, se não milhares, de discos retirados do cofre de Epstein em Nova York e o Business Insider informou que também foram retirados discos rígidos. O New York Times relatou ainda que havia centenas, se não milhares, de fotos de meninas menores de idade. E nós, como americanos, quero dizer, duvido que nosso governo tenha acompanhado qualquer uma dessas vítimas. Isso vai marcá-las para a vida. Eu não acho que o governo se importa com isso. É isso que o governo deveria se importar. Ele deveria se preocupar com todas aquelas pequenas meninas. E então também os perpetradores. Precisamos que os perpetradores sejam processados. Precisamos das pequenas meninas. Precisamos conseguir ajuda para elas, qualquer tipo de ajuda que precisem. E também precisamos que os perpetradores sejam processados, no caso Epstein. E
quando Epstein morreu, aparentemente ou ostensivamente. O Fed disse que o caso estava encerrado e foi relatado por muitos grandes meios de comunicação que o caso estava encerrado. Então, eu fiz um pedido de lei de acesso à informação, não sobre os discos, mas sobre os relatórios nos discos. E o Federal Bureau of Investigation me disse que o caso ainda estava em andamento. Eu fiz um vídeo sobre o que Bond disse e eu me envolvo e faço isso por ele. Mas 6 meses depois, fiz o mesmo e obtive a mesma resposta de que o caso ainda estava em andamento. E é isso que precisamos. Você quer uma lista. Você fala sobre uma lista. Temos que descobrir quem está nesses discos e quem está nesses discos rígidos. É onde está a nossa lista. Nossa lista não é o nome de um monte de criminosos que estão presos na geladeira por um ímã. A lista é que os criminosos estão naqueles discos e discos rígidos. É onde a lista está. Sim, eu sei que vi Pambone mencionar. Que você sabe, ela havia explicado que, você sabe, vítimas. E essas são vítimas menores de idade e elas não querem. Bem, antes de tudo, elas não são mais vítimas menores de idade. E você sabe que elas tinham que ser protegidas. Bem, você ainda pode redigir esses nomes e digamos que eles rastreiem as mulheres, que são as meninas, que agora são mulheres que estavam nessas fitas, você sabe, para obter suas informações. Então, você sabe, elas não precisam, não é como se elas tivessem que divulgar seus nomes. E primeiro de tudo, já se passaram anos que deveriam ter sido feitos lá para dizer, bem, nós estamos, mesmo que eles usassem isso como uma desculpa agora, é uma investigação em andamento. Ainda estamos tentando rastrear essas pessoas. Não, você não está tentando fazer isso. Certamente não leva anos para você. Vocês encontraram aquele cara, Luigi, que atirou no diretor executivo em alguns dias? Vocês o encontraram, vocês podem encontrar essas garotas. Vocês tiraram uma captura de tela das fotos delas, apenas as fotos delas, e as colocaram em um outdoor e disseram, ei, estamos procurando por essa pessoa. Ninguém precisa saber para que é. Você sabe que vai encontrar, você pode ir para... Maxwell, você poderia sentar com ela e dizer que vamos reduzir um pouco do seu tempo? Pois é o que o governo faz. E aqueles outros perpetradores também, como Sarah Kellen e Leslie Groff e Adriana Ross. Você mencionou que eles não foram acusados, correto? Foi isso? Não, eles não foram acusados. Quer dizer, o New York Times basicamente mostrou que todos eles eram culpados e nenhum deles foi acusado. E essa é a tragédia disso. É que esses nomes de perpetradores e cafetões estão por aí. A lista Epstein eu acho que é risível. Nós temos a lista Epstein. Conhecemos muitos dos perpetradores. E eu garanto a você, federal, se você for pego, a acusação federal para tráfico de drogas é de 15 anos à prisão perpétua. Então você pega Sarah Kellen e Adriana Ross e Nadia Marcinkova, você os acusa com 10 acusações de viagem de criança, eles estão olhando para 10 vidas na prisão, eles vão falar. Sim, eles vão, Não vai ser um problema, eles vão falar, e é assim que a máfia foi desmantelada. Os pequenos criminosos se entregariam aos grandes criminosos. E isso pode ser feito aqui. É exatamente isso que pode ser feito aqui. E não está sendo feito. Então, com Bondi liberando esses documentos que foram risíveis e depois saindo e dizendo que ela não vai liberar documentos que infringem a segurança nacional. Isso apenas, quero dizer, antes de tudo, ela está perdendo credibilidade quando liberou esses documentos. Ela está perdendo credibilidade ao afirmar que molestadores de crianças são uma questão de segurança nacional. Ela tem que nos explicar isso agora, porque um bando de molestadores de crianças é importante para a segurança nacional. Quer dizer, com essa declaração, ela está perdendo ainda mais credibilidade. E quanto a eu estou apenas divagando aqui. Eu realmente não sei. Eu sei que nunca me explicaram isso.
mesmo que tenha sido mencionado várias vezes, que é de onde veio a vasta riqueza de Epstein. Você nunca obtém uma resposta satisfatória para isso. Bem, na verdade, ok, Les Wexner deu a Jeffrey Epstein procuração sobre seus bilhões. Ele era o diretor executivo da Alberts, Tommy Hilfiger, Victoria's Secret e assim por diante. E com essa procuração, Epstein poderia escrever cheques, comprar coisas. Esse dinheiro era essencialmente dele para fazer o que quisesse. Agora, Les Wexner surgiu com Epstein como um co-perpetrador. Ele tem conexões com a máfia. E eu acho que ele é apenas uma má influência. Mas inicialmente eu pensei que Epstein estava chantageando e estou meio que reavaliando isso. E como Leon Black, o cara que tem o fundo de Red Apollo, ele deu a Epstein 150 milhões de dólares. Ele deu a Epstein 150 milhões de dólares porque disse publicamente que Epstein iria ajudá-lo a evitar o pagamento de certos tipos de impostos. Agora, um cara como esse tem um andar dedicado a pessoas que vão ajudá-lo a não pagar impostos. Então isso é realmente desonesto. E Vanity Fair, do New York Times, não lembro qual deles. Eles disseram a justificativa que eles deram para Les Wexner dar a Jeffrey Epstein procuração sobre sua vasta fortuna foi que ele estava solitário. Com tanto dinheiro, não há razão para a solidão. Quero dizer. Ele estava solitário. É assim que a mídia tem sido desonesta sobre esse assunto. A mídia mainstream não pediu justiça para nenhuma dessas crianças. Me incomoda que a mídia mainstream não parece realmente se importar com essas crianças. Se eles se importassem, estariam pedindo justiça aqui. E ninguém está pedindo justiça na mídia. Há muitos americanos que querem ver justiça. Mas nossa vontade está sendo suprimida pelo Departamento de Justiça e pelo Federal Bureau of Investigation e algum canto obscuro da inteligência, eu acredito. Você acha que em algum momento eles vão liberar esses documentos? Eu entendo que não há uma lista física, não há um pequeno livro preto com, 14 páginas dedicadas a 42 caras e seus números de telefone e informações sobre eles ou algo assim, mas você acha que o governo algum dia libera o arquivo em sua totalidade, mesmo que esteja redigido, como eu posso entender? Posso entender a redação de algumas coisas. Quando se trata, obviamente, de quem eram essas jovens garotas e esse tipo de coisa. Você quer redigir quem elas eram e algumas coisas sobre elas, mas talvez não a idade delas, né? Se você não tiver certeza se quer incluir isso. E seus nomes completos e qualquer informação que levaria as pessoas a descobrir quem elas eram. Mas você acha que eles alguma vez liberariam, eu entendo, você não vai liberar uma fita, uma fita de sexo desta, Então eu não estou sugerindo as fitas, mas estou dizendo em geral, deve haver, mesmo que você descreva, ei, esta é uma fita disso. E isso acontecendo, onde claramente isso é o que está acontecendo. Mesmo que eles coloquem algo assim e o liberem, você acha que isso está por vir? Ou que eles vão apenas continuar a esconder e enterrando cada vez mais? A menos que seja destruído, quero dizer, poderia estar destruído agora, eu não sei, mas é aí que a lista de Epstein está como eu disse antes. A lista de Epstein está nesses discos e está nesses discos rígidos. E toda vítima deve ser redigida, com certeza, sem dúvida. Toda vítima de Epstein deve ser redigida. Mas os perpetradores não devem ser redigidos. Devemos saber, já sabemos quem são muitos dos perpetradores, mas eles não devem ser redigidos, especialmente sob a segurança nacional. Quer dizer, se proteger os perpetradores é segurança nacional, então o país está muito pior do que eu jamais teria pensado. E eu acho que pode ser mesmo. Quando você encobre um crime, está auxiliando e contribuindo para esse crime. Então, o governo encobriu o tráfico sexual,
o que essencialmente significa que está auxiliando e contribuindo para o tráfico. É onde nosso governo está agora, até que possamos realmente conseguir algumas condenações, divulgar os nomes. Conhecemos muitos dos nomes, mas é apenas uma questão de processá-los. Então, todos esses caras deveriam cair. Todos eles. Não me importo com o quanto de poder eles têm ou o quanto de poder eles tinham. E esses são números conservadores dos Centros de Controle de Doenças. 25% das meninas menores de idade são 5% dos meninos menores de idade. E muitos acreditam que esse número é subnotificado. Mas se você seguir esses dados, você tem 50 milhões de vítimas de abuso sexual quando eram menores. Neste país, somos 50 milhões. Eu mesmo fui abusado, mas há pelo menos 50 milhões de nós. E como você se sentiria se fosse vítima de abuso? E aqui está um caso comprovado de tráfico com Jeffrey Epstein, que o governo é apático. Você pensaria consigo mesmo, que chance eu tenho de conseguir justiça pelo que me foi feito? E é isso que o governo está fazendo com 50 milhões de americanos. Tornando-os extremamente desesperados sobre se eles receberão justiça ou não. Como eu não acredito que essa informação, esses documentos ou essa informação foram destruídos. A razão pela qual eu não acredito é que eu acho que seria um grande presente para Pambone, sabe? É para Kash Patel poder dizer, olha, nós fomos e pegamos os registros e todos eles haviam sido apagados. Eles foram, sabe, esses caras, antes que eu pudesse chegar aqui, o Estado Profundo entrou e encobriu tudo e eles, sabe, seria ótimo. Eles poderiam adorar culpar a administração anterior, sabe? É como se quisessem fazer o certo, mas isso aconteceu. Estamos investigando isso agora e o que levará algum tempo. Mas acredito que as coisas definitivamente existem. Quando falamos sobre o Estado Profundo, Epstein é uma manifestação do Estado Profundo. Se você diz que vai proteger os perpetradores, por causa da segurança nacional, então você está encobrindo o Estado profundo. Trump prometeu confrontar o Estado profundo, mas se nos negarem esses documentos... E ocultar os nomes dos perpetradores não ajuda as vítimas, pois elas precisam de muito apoio. Existem várias vítimas necessitando de amplo auxílio. Se nos privarem de tudo isso, então Trump e sua administração estão auxiliando e encobrindo o Estado profundo. Então, as pessoas na administração Trump têm que pensar muito e profundamente sobre o próximo passo quando se trata de documentação. Eu sou um otimista. Estou nesta batalha há 23 anos. Estou pesquisando e escrevendo sobre tráfico, especialmente essas redes de intermediários poderosos há cerca de 23 anos. E eu acredito que o bem vai triunfar sobre o mal nesta situação. Eu realmente acredito nisso. E eu posso estar errado, eu posso estar delirando. Mas eu sou otimista. Quando eu escrevi o escândalo Franklin, não conseguimos fazer ninguém fazer algo com isso. A Wikipédia simplesmente descredibilizou e bloqueou aquela página. Então, pessoas, vocês podem ir à sessão de discussão sobre as alegações de abuso Franklin. E isso não faz sentido. E, é uma loucura. Ideia. Que a aplicação da lei estadual e federal deveria divulgar que nem uma única criança foi abusada, o que quero dizer, é total absurdo. Mas essa página da Wikipédia foi bloqueada, e o motivo pelo qual essa página da Wikipédia foi bloqueada em um escândalo que foi principalmente nos anos 1980, é porque no meu livro eu mostro como o governo encobriu isso. E definitivamente havia um ativo da CIA que fazia parte disso, parte do chantagem. É quase como uma cópia carbono de Epstein. E aquele canto escuro e maligno da inteligência sobre o qual eu tenho falado, a última coisa que ele quer que o povo americano saiba
é que ele auxilia e encoraja a armadilha para crianças. Essa é a última coisa. Isso pode acordar as pessoas. Isso pode unir a esquerda e a direita. Eu acho que neste ponto a esquerda e a direita estão tão balcanizadas que apenas essa questão específica pode nos unir. E eles são muito, e quando eu digo eles, estou falando sobre aquele canto maligno e obscuro da inteligência que faz isso. Eu acho que eles são muito sensíveis sobre isso. Eles querem garantir que essa informação não seja divulgada. Se pessoas suficientes realmente se levantarem, podemos obter justiça aqui. Eu comecei uma organização chamada Justiça Epstein e temos o site justicepstein.com. Estamos começando uma nova campanha onde vamos olhar, queremos uma comissão congressual. Com comissões congressuais, não é como uma subcomissão ou comitê congressual, onde as coisas podem simplesmente se perder. Uma comissão incorpora cidadãos e investigadores que não estão afiliados ao governo. Vimos algumas comissões presidenciais realmente ruins, como a Comissão Warren, mas não era uma comissão do Congresso. E o que precisamos é que precisamos de uma maioria na Câmara e no Senado para conseguir que essa comissão do Congresso investigue Jeffrey Epstein de qualquer maneira. E acredito que podemos obter algumas respostas com uma comissão do Congresso. Temos que ter as pessoas certas nela. Precisamos de pessoas que não queiram encobrir isso. E eu conheço legisladores federais que realmente não querem que isso seja encoberto. Então eu acredito que uma comissão do Congresso seja nossa melhor chance de obter justiça. E como eu disse, eu acredito que a esquerda e a direita podem se unir nisso e podemos forçar o governo a se... O governo não nos der o que precisamos. E quando estamos falando sobre os nomes dos perpetradores, estamos falando sobre processos. Se o governo não nos der isso, então o povo americano tem que exigir que obtenhamos os nomes e também obtenhamos processos. Temos que exigir isso. Bem, como uma comissão é formada? Uma comissão é formada por alguém no Senado e alguém na Câmara, propondo uma comissão. E então, se tiver a maioria das pessoas no Senado e a maioria das pessoas na Câmara, então é transformado em lei e uma comissão é ganha. E é isso que precisamos. Precisamos de uma maioria na Câmara e precisamos de uma maioria no Senado. E o novo site vai ter as fotos de todos os senadores e de todos os representantes. E vamos mostrar quais estão por trás do comitê e quais estão ao lado. Portanto, podemos pressionar bastante esses legisladores individuais. E vamos mostrar quais são a favor da comissão e quais não são. Estão indispostos a votar pela comissão. E acho que eles vão receber uma enorme pressão de seus eleitores. Bem, você já começou esse processo? Nós estamos lançando um novo site nos próximos dias. Certo. Então, se seus ouvintes, quando ouvirem isso, provavelmente já terá sido lançado. Será nos próximos dias. E então é meio emocionante. Estamos trabalhando com pessoas novas. E este site, eu acho, vai ser um divisor de águas para a Justiça Epstein e para conseguir uma comissão congressual. E quanto ao livro? Passei 7 anos investigando os perpetradores que encontrei que trabalhavam como Epstein. O livro é intitulado O Escárnio de Franklin. Não vá para a página da Wikipédia ou vá para a seção de discussão da página da Wikipédia e mostre como os editores ditos draconianos tomaram e subverteram essa página de... A página está bloqueada porque muitas pessoas tentaram consertá-la. É bem breve. Bem, e sobre, quer dizer, onde você compra o livro? É tipo em... Meus livros estão disponíveis em todas as livrarias. Amazon. Você pode comprar meus livros na Amazon, em qualquer lugar. Sou coautor de Confissões de um Homem de Distrito Colômbia, Política, Vidas Sexuais e Chantagem. Tenho experiência nesse meio há muito tempo. Meus livros estão disponíveis onde quer que livros sejam vendidos. Ei, pessoal. Obrigado por assistirem. Inscrevam-se no canal e ativem as notificações para receberem vídeos como este.
Deixaremos os links das redes sociais do Nick Bryant e do seu site, que já estará no ar quando este vídeo for lançado. Então vocês podem ir ao site e eu agradeço por vocês assistirem. Muito obrigado e eu verei vocês.